Você sente que 2025 passou rápido demais e você não conquistou nem metade do que prometeu para si mesmo? Essa sensação não é fracasso seu, é um paradigma de repetição inconsciente que pode ser quebrado agora. Bob Proctor sempre ensinou que seu subconsciente está programado para repetir os mesmos padrões de escassez até você reprogramá-lo deliberadamente. A neurociência moderna confirma que a véspera de Ano Novo cria um estado mental de transição onde sua mente está mais receptiva à mudança. Mas ninguém te ensinou como usar essa janela para elevar sua frequência vibracional. Neste vídeo, você vai aprender como encerrar 2025 liberando paradigmas de escassez e começar 2026 vibrando na frequência da abundância que a lei da atração responde. Você não precisa repetir mais um ano de luta. Você pode reprogramar sua vibração agora. A maioria das pessoas vai passar esta véspera fazendo promessas vazias, que vão durar no máximo 3 semanas de janeiro. Elas vão dizer que em 2026 vai ser diferente, que vão finalmente prosperar, que vão conquistar aquela meta financeira. Mas Bob Proctor dedicou 60 anos da vida dele provando que promessas sem reprogramação de paradigma são apenas palavras jogadas no ar. A lei da vibração não responde ao que você deseja conscientemente. Ela responde à frequência que você emite subconscientemente. E se você não usar as próximas horas para mudar essa frequência de forma deliberada e científica, 2026 vai ser apenas uma repetição inconsciente de tudo que você viveu em 2025. A boa notícia é que você está aqui agora, neste momento sagrado de transição. E eu vou te mostrar exatamente como reprogramar sua mente subconsciente para que você comece o novo ano já vibrando na frequência da abundância que Deus preparou para você. O que acontece nesta véspera não é magia, não é sorte, não é acaso. É ciência vibracional aplicada no momento mais poderoso do ano para transformação mental. Seu cérebro está entrando num estado neurológico especial de receptividade. Seu subconsciente está naturalmente mais aberto para novos paradigmas. E a lei da vibração está respondendo à frequência que você escolhe emitir conscientemente neste exato momento. Então respira fundo, porque o que você vai aprender aqui nos próximos 60 minutos pode ser o divisor de águas entre repetir o ciclo de escassez ou finalmente manifestar a prosperidade que você merece. Você já percebeu que todo final de ano parece igual? Você olha para o calendário e pensa onde foi parar o tempo, por que você não realizou aquilo que prometeu, por que as contas continuam apertadas, por que o dinheiro parece escapar pelos dedos, não importa o quanto você trabalhe. E aí você faz novas promessas, compra um caderno novo, traça novas metas, jura para si mesmo que desta vez vai ser diferente. Mas Bob Proctor sempre ensinou que essa repetição não é falta de força de vontade sua. É um paradigma mental operando no seu subconsciente 24 horas por dia. Paradigma é a programação automática que controla 95% dos seus resultados. É como se você tivesse um software rodando na sua mente que foi instalado na infância, através das crenças que você absorveu sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre prosperidade, sobre seu próprio valor. Esse paradigma foi criado por tudo que você ouviu quando criança. Dinheiro não dá em árvore. Rico não entra no céu. Dinheiro é a raiz de todos os males. Você precisa trabalhar duro a vida inteira para ter alguma coisa. Essas frases se repetiram tantas vezes na sua mente que se tornaram verdades absolutas no seu subconsciente. E agora, mesmo que conscientemente você deseje prosperidade, mesmo que você trabalhe muito, mesmo que você se esforce, seu subconsciente continua vibrando na frequência da escassez que foi programada décadas atrás. A neurociência moderna confirma isso através dos estudos sobre neuroplasticidade.
Seus pensamentos criam padrões neurais que se fortalecem com a repetição. Cada vez que você pensa em dificuldade financeira, cada vez que você se preocupa com contas, cada vez que você sente medo de não ter o suficiente, você está reforçando os circuitos neurais da escassez no seu cérebro. Mas aqui está a descoberta revolucionária que Bob Proctor fez e que mudou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Paradigmas podem ser quebrados, padrões neurais podem ser reprogramados. Frequência vibracional pode ser mudada deliberadamente. E a véspera de Ano Novo é o momento mais poderoso do ano inteiro para fazer essa reprogramação, porque seu cérebro está naturalmente entrando num estado de transição. Pesquisas em neuroplasticidade demonstram consistentemente que momentos de mudança significativa na vida criam janelas de oportunidade onde o cérebro está mais receptivo a formar novos padrões. É como se seu subconsciente estivesse dizendo: agora é a hora de instalar um novo programa. A questão é que a maioria das pessoas desperdiça essa janela fazendo promessas superficiais, em vez de fazer reprogramação profunda. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai revelar muito sobre sua frequência vibracional neste momento. Quando você pensa em 2026, qual é a primeira sensação que vem? É esperança genuína de que vai ser diferente ou é aquele cinismo disfarçado de realismo que sussurra lá no fundo da sua mente que provavelmente vai ser mais do mesmo? Porque essa sensação, esse sentimento visceral que você tem agora, é sua frequência vibracional atual. E Bob Proctor ensinou no livro Você Nasceu Rico que você não pode atrair abundância vibrando em escassez. Você não pode manifestar prosperidade se sua frequência dominante é medo, dúvida, preocupação, resignação. A lei da vibração é precisa e implacável. Você atrai exatamente aquilo que você é vibracionalmente, não aquilo que você quer intelectualmente. Então, o trabalho que você precisa fazer nesta véspera não é fazer uma lista de metas. O trabalho é elevar sua frequência vibracional de escassez para a abundância. É reprogramar seu paradigma mental de limitação para possibilidade. É mudar sua identidade subconsciente de alguém que luta financeiramente para alguém que prospera naturalmente. E isso não acontece por acidente. Isso não acontece só porque o calendário mudou. Isso acontece quando você usa técnicas específicas de reprogramação mental que Bob Proctor desenvolveu ao longo de 60 anos, estudando a mente humana e as leis universais que governam a manifestação. Você está pronto para fazer esse trabalho? Você está disposto a usar as próximas horas não para festa superficial, mas para transformação profunda? Porque o que vem agora vai te dar o caminho exato. A primeira coisa que você precisa entender sobre esta véspera de Ano Novo é que ela não é uma data comum no calendário. Bob Proctor sempre ensinou que o universo opera através de ciclos e que cada ciclo tem uma frequência específica. Quando um ciclo está terminando e outro está começando, há uma janela energética onde a reprogramação mental se torna exponencialmente mais poderosa. Não é superstição, não é misticismo vazio. É a lei da vibração operando em momentos de transição. Pensa comigo. Por que tantas culturas ao redor do mundo, desde a antiguidade até hoje, dão importância especial para a passagem de ano? Porque existe esse sentimento coletivo de renovação, de recomeço, de possibilidade. Porque há algo real acontecendo no nível vibracional. O ano que está terminando carrega uma frequência específica. O ano que está começando ainda não tem uma frequência definida. E você, neste exato momento de transição, tem o poder de escolher qual frequência você vai emitir para programar o ciclo que está iniciando. A neurociência comportamental revela que nossos cérebros funcionam através de padrões e que momentos de mudança significativa criam o que os cientistas chamam de janelas de plasticidade aumentada. Plasticidade
é a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais, de criar novos caminhos, de reprogramar velhos padrões. No seu dia a dia comum, seu cérebro está rodando no piloto automático. Ele está seguindo os mesmos caminhos neurais que já estão estabelecidos há anos, mas em momentos de transição importante, como a virada do ano, seu cérebro naturalmente se abre para a possibilidade de mudança. É como se ele estivesse perguntando agora que estamos mudando de ciclo: você quer continuar com os mesmos programas ou quer instalar programas novos? A maioria das pessoas não responde essa pergunta conscientemente. Elas deixam o cérebro continuar rodando os mesmos programas antigos de escassez por puro automatismo. Mas você não vai fazer isso. Você está aqui porque em algum nível da sua consciência você sabe que precisa fazer diferente desta vez. Bob Proctor explicava que a definição de insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Se você terminou 2025 frustrado financeiramente, se você trabalhou muito, mas não viu os resultados que esperava, se você sente que há um teto invisível impedindo sua prosperidade, então você precisa aceitar uma verdade fundamental. O problema não está nas circunstâncias externas. O problema está no paradigma interno. E paradigma, como Proctor sempre enfatizava, é apenas um programa mental que pode ser substituído por outro programa mental mais alinhado com abundância. A Bíblia já revelava isso há milênios. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, quando diz: porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Você não é o que você pensa que é. Você é o que seu subconsciente imagina que você é. Então, quando você olha para a sua vida financeira em 2025 e vê limitação, dificuldade, luta constante, o que você está vendo não é sua realidade verdadeira. O que você está vendo é a manifestação externa de um paradigma interno de escassez. Sua mente subconsciente tem uma imagem de quem você é financeiramente. E essa imagem provavelmente foi formada há muito tempo atrás, através de experiências da infância, através de crenças herdadas da sua família, através de fracassos que você interpretou como provas de que você não é bom o suficiente com dinheiro. Essa imagem subconsciente funciona como um termostato. Quando sua realidade externa tenta subir acima dessa imagem interna, seu subconsciente sabota. Quando sua realidade externa cai abaixo dessa imagem, seu subconsciente te empurra para cima. Você fica preso num ciclo repetitivo em volta da mesma temperatura financeira, porque é isso que seu termostato interno está programado para manter. Mas aqui está a parte poderosa que vai mudar tudo. O termostato pode ser reprogramado, a imagem pode ser substituída, o paradigma pode ser quebrado. E a véspera de Ano Novo, por todas as razões que já expliquei, é o momento mais poderoso do ano para fazer essa reprogramação. Bob Proctor criou técnicas específicas para trabalhar com o subconsciente de forma deliberada e científica. Ele estudou os trabalhos de Earl Nightingale, seu mentor direto. Ele estudou Napoleon Hill e os princípios de pense e enriqueça. Ele estudou Wallace Wattles e a ciência de ficar rico. Ele passou 60 anos da vida dele aplicando, testando, refinando esses princípios. E o que ele descobriu é que reprogramação mental não é complicada, mas precisa ser feita de forma consistente e com técnicas corretas. A primeira técnica é o que Bob Proctor chamava de gratidão como frequência magnética. Gratidão não é apenas ser educado ou agradecer pelas bênçãos. Gratidão é uma frequência vibracional específica que alinha você com abundância. Quando você vibra em gratidão genuína, você está enviando um sinal para o universo de que você já tem, de que você já é próspero, de que você reconhece abundância na sua vida. E a lei da atração responde a esse sinal, trazendo mais coisas para você ser grato. Então, o primeiro ritual que você vai fazer nesta véspera é uma revisão completa
de 2025 através da lente da gratidão. E eu não estou falando de uma gratidão superficial. Eu estou falando de uma gratidão profunda, até pelas dificuldades, até pelos fracassos, até pelas dores, porque tudo isso te trouxe até este momento de despertar, onde você finalmente está pronto para mudar sua frequência vibracional. Você está encerrando 2025 conscientemente ou só deixando o calendário virar? Essa é a pergunta que vai definir se 2026 vai ser transformação ou repetição. A maioria das pessoas está no piloto automático. Elas vão acordar dia 1º de janeiro, com ressaca. Vão olhar para o calendário novo, vão sentir aquela ansiedade misturada com esperança vaga e vão continuar fazendo exatamente as mesmas coisas que fizeram em 2025. Porque encerrar um ciclo conscientemente exige trabalho interior, exige parar, refletir, processar, liberar, reprogramar. E a maioria das pessoas prefere distração à transformação. Elas preferem a festa barulhenta à meditação silenciosa. Elas preferem fogos de artifício externos à explosão interna de paradigmas sendo quebrados. Mas você não é a maioria. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque você está pronto para fazer o trabalho real. Seu subconsciente é como um computador sendo reiniciado na véspera de Ano Novo. É o momento onde você pode instalar novos programas, deletar vírus antigos de escassez, atualizar o sistema operacional da sua mente. Mas se você não fizer nada, se você só deixar o calendário virar passivamente, o computador vai reiniciar com todos os mesmos programas antigos intactos. Imagine que você tem um computador lento, cheio de vírus, travando o tempo todo. Você não vai resolver isso só mudando a data no calendário do computador. Você precisa entrar no sistema, limpar os arquivos corrompidos, instalar programas novos, atualizar tudo. É exatamente isso que você precisa fazer com sua mente nesta véspera. Bob Proctor chamava isso de seminário mental. É um período dedicado onde você deliberadamente trabalha com seu subconsciente usando técnicas específicas de reprogramação. Você não precisa carregar para 2026 a frequência de escassez que te limitou em 2025 inteiro. Você tem o poder, você tem as ferramentas, você tem o momento certo. O que falta é apenas a decisão de fazer o trabalho. E fazer o trabalho significa mais do que boas intenções. Significa aplicar os rituais vibracionais que Bob Proctor ensinou. Significa usar as próximas horas de forma sagrada. Significa tratar esta véspera não como uma festa comum, mas como um portal de transformação. A Bíblia ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação pela renovação da mente. Não é esforço externo, não é trabalhar mais horas. É renovar a mente, é reprogramar o subconsciente, é mudar a frequência vibracional de dentro para fora. O próximo ponto é ainda mais importante porque Bob Proctor guardou o segredo da reprogramação mais poderosa exatamente aqui. Você já parou para pensar por que você repete os mesmos erros financeiros todo ano? Por que você promete guardar dinheiro, mas sempre surge uma emergência que esvazia a conta? Por que você planeja investir, mas sempre adia? Por que você decide pedir aquele aumento, mas sempre encontra uma desculpa para não ter a conversa? Bob Proctor descobriu através de décadas de estudo que não é falta de informação. Você sabe o que precisa fazer. Não é falta de capacidade. Você é inteligente o suficiente. Não é nem falta de oportunidade. As oportunidades estão aí. O que te impede é um paradigma invisível operando no seu subconsciente que te sabota toda vez que você tenta sair da zona de conforto financeira que foi programada em você desde criança.
Paradigma é um termo que Bob Proctor usava constantemente porque ele sabia que entender paradigmas é a chave para entender por que pessoas inteligentes, trabalhadoras, bem-intencionadas, continuam presas em ciclos de escassez. Paradigma é a soma total de todos os seus hábitos, crenças, comportamentos automáticos que foram instalados no seu subconsciente através da repetição. Quando você era criança, sua mente era como uma esponja absorvendo tudo o que via e ouvia ao redor. Você não tinha filtros críticos. Você não podia questionar se aquilo era verdade ou não. Você simplesmente absorvia. Então, se você cresceu numa casa onde sempre faltava dinheiro, onde seus pais brigavam por causa de contas, onde ouviu repetidamente que dinheiro é difícil de conseguir, que rico é desonesto, que você precisa ralar muito para ter alguma coisa, todas essas ideias foram sendo gravadas no seu subconsciente como verdades absolutas. E agora, décadas depois, mesmo que conscientemente você queira prosperidade, seu subconsciente continua rodando esses programas antigos. É como se você tivesse dois motoristas no mesmo carro. Sua mente consciente está no volante, dizendo eu quero ir para a prosperidade. Mas seu subconsciente está no banco de trás, puxando o freio de mão e sussurrando: isso não é para você. Você não merece, vai dar errado. É melhor ficar na segurança da escassez conhecida. E como o subconsciente é infinitamente mais poderoso que o consciente, ele sempre vence. Bob Proctor ensinava que o subconsciente é responsável por 95% dos seus resultados. Então, você pode ter 5% de desejo consciente de abundância, mas, se você tem 95% de programação subconsciente de escassez, seus resultados vão refletir a escassez. Napoleon Hill descobriu isso também quando escreveu Pense e Enriqueça, depois de estudar 500 dos homens mais ricos da América. Ele percebeu que todos eles tinham algo em comum. Eles tinham reprogramado sua mente subconsciente para acreditar em abundância antes mesmo de terem abundância física. Eles usaram o que Hill chamava de autossugestão para plantar novas sementes no jardim fértil do subconsciente. Eles repetiram afirmações, visualizaram resultados, sentiram as emoções de já terem conquistado, até que o subconsciente aceitou aquilo como verdade e começou a trabalhar para manifestar na realidade externa. Isso não é pensamento positivo ingênuo. Isso é ciência de reprogramação mental, validada por milhares de casos de sucesso real. A neurociência moderna finalmente alcançou o que Bob Proctor e Napoleon Hill já sabiam há décadas. Estudos sobre neuroplasticidade provam que pensamentos repetidos criam caminhos neurais físicos no cérebro. Cada vez que você pensa um pensamento, sinais elétricos viajam por determinados neurônios. Se você pensa o mesmo pensamento repetidamente, aquele caminho neural se fortalece. É como uma trilha na floresta. No começo é difícil de percorrer, mas se você passa por ela todos os dias, ela se torna uma estrada clara e fácil. Seus pensamentos sobre dinheiro criaram estradas neurais no seu cérebro. Se você passou anos pensando que dinheiro é difícil, que você não é bom com finanças, que você sempre vai lutar, então essas estradas estão bem pavimentadas e seu cérebro automaticamente percorre elas sem você nem perceber. Mas a descoberta revolucionária da neuroplasticidade é que o cérebro pode formar novos caminhos em qualquer idade. Você não está preso aos padrões antigos. Você pode criar novas estradas neurais através da repetição consciente de novos pensamentos. Bob Proctor chamava isso de reprogramação através da repetição espaçada. Você precisa repetir os novos pensamentos de abundância, as novas afirmações de prosperidade, as novas visualizações de sucesso, até que elas se tornem mais fortes que os velhos padrões de escassez.
E a véspera de Ano Novo é o momento perfeito para iniciar essa reprogramação, porque seu cérebro está naturalmente mais receptivo. É como se o solo mental estivesse preparado, arado, pronto para receber novas sementes. A Bíblia ensina em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso não é apenas conselho moral, é instrução de reprogramação mental. O que ocupa seu pensamento cria sua realidade. Se você permite que pensamentos de escassez, medo, dúvida, preocupação ocupem sua mente, você está programando seu subconsciente para manifestar mais escassez. Mas se você deliberadamente escolhe ocupar seu pensamento com verdade, justiça, abundância, gratidão, possibilidade, você está reprogramando seu subconsciente para manifestar prosperidade. Quantos anos seguidos você já começou com as mesmas promessas financeiras? Quantas vezes você já disse, este ano eu vou guardar dinheiro, este ano eu vou sair das dívidas, este ano eu vou prosperar de verdade? E quantas vezes você chegou no final do ano e percebeu que nada mudou? Isso não é falha de caráter. Isso não significa que você é fraco ou incapaz. Isso significa apenas que você estava tentando mudar resultados externos, sem mudar programação interna. Você estava tentando mudar frutas, sem mudar raízes. E Bob Proctor sempre enfatizava que resultados são manifestações externas de paradigmas internos. Se você quer mudar os resultados, você precisa mudar o paradigma. Se você quer colher frutas diferentes, você precisa plantar sementes diferentes no jardim do seu subconsciente. Paradigma é como um piloto automático que te leva para o mesmo destino de sempre, se você não reprogramar. Imagine que você está num avião e o piloto automático está programado para te levar sempre para o mesmo lugar. Não importa quantas vezes você decole, não importa quantas boas intenções você tenha, o piloto automático vai te levar para o mesmo destino programado. A única forma de chegar num destino diferente é reprogramar o piloto automático. E reprogramar o piloto automático da sua mente subconsciente é exatamente o trabalho que você precisa fazer nesta véspera de Ano Novo. Não é complicado, mas precisa ser feito de forma deliberada, consciente, usando as técnicas corretas que Bob Proctor ensinou. Seus ciclos de escassez não são quem você é. São apenas programações antigas que podem ser substituídas por programações novas de abundância. Você não nasceu com paradigma de escassez. Você foi programado com ele, e tudo que foi programado pode ser reprogramado. No livro Você Nasceu Rico, Bob Proctor revelou que 95% dos seus resultados vêm de paradigmas subconscientes instalados antes dos 7 anos de idade. Pensa na implicação disso. A maior parte da sua realidade financeira atual foi determinada por programações que você recebeu quando tinha 3, 4, 5 anos de idade, quando você nem sabia que estava sendo programado. Quando você era vulnerável, impressionável, sem defesas. E agora você é adulto, mas ainda está vivendo sob o comando de programações que um bebê recebeu. Mas você não precisa continuar assim. Você tem agora a consciência, o conhecimento, as ferramentas para reprogramar. Bob Proctor dedicou a vida inteira ensinando essas ferramentas porque ele mesmo teve que usá-las. Ele não nasceu rico. Ele não tinha vantagens especiais. Mas quando descobriu os princípios de reprogramação mental, através do seu mentor, Earl Nightingale, ele transformou completamente sua vida. Saiu da pobreza para a prosperidade e passou o resto da vida provando que qualquer pessoa pode fazer o mesmo
desde que esteja disposta a fazer o trabalho interior de quebrar paradigmas antigos e instalar paradigmas novos de abundância. O que vem agora muda tudo, porque você vai descobrir a frequência exata que atrai ou repele dinheiro. Em que frequência você está vibrando neste exato momento de véspera? Essa pergunta é mais importante do que qualquer meta que você possa escrever num papel. Porque Bob Proctor ensinou durante 60 anos que a lei da vibração é a lei primária do universo. A lei da atração, que todo mundo conhece, é na verdade uma manifestação da lei da vibração. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você vibra. E se você está vibrando em frequência de escassez, medo, dúvida, preocupação, insegurança, o universo vai responder trazendo mais situações que reforçam essa frequência. Não é punição, não é azar, é apenas a lei da vibração operando com precisão matemática. Tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Seu corpo é energia, seus pensamentos são energia, suas emoções são energia, e cada pensamento, cada emoção tem uma frequência específica. Pensamentos de amor, gratidão, alegria, abundância vibram em frequências altas. Pensamentos de medo, raiva, tristeza, escassez vibram em frequências baixas. A lei da vibração diz que frequências similares se atraem. Então, quando você vibra em gratidão, você atrai mais coisas para ser grato. Quando você vibra em abundância, você atrai mais abundância. Mas quando você vibra em escassez, você atrai mais escassez. E aqui está o problema. A maioria das pessoas está vibrando em escassez sem nem perceber, porque essa é a frequência do paradigma que foi instalado no subconsciente delas. Quando você acorda de manhã e a primeira coisa que pensa é preocupação com contas, você está emitindo frequência de escassez. Quando você vê alguém próspero e sente inveja ou pensa que pessoa teve sorte, você está emitindo frequência de escassez. Quando você olha sua conta bancária e sente aquele aperto no peito, aquele medo, aquela frustração, você está emitindo frequência de escassez. E o universo, operando através da lei da vibração, responde trazendo mais situações que fazem você sentir escassez. Não é que você está sendo castigado, é que você está enviando um sinal claro e o universo está respondendo ao sinal que você está enviando. Bob Proctor explicava isso com uma metáfora simples. Você é como uma estação de rádio transmitindo uma frequência específica o tempo todo. O universo é como um rádio gigante sintonizando a frequência que você está transmitindo e devolvendo mais do mesmo. Se você está transmitindo frequência de escassez, o universo sintoniza essa frequência e devolve escassez. Se você muda sua transmissão para a frequência de abundância, o universo sintoniza a abundância e devolve abundância. Mas aqui está o desafio. Você não pode fingir frequência. Você não pode apenas pensar positivo superficialmente, enquanto no fundo do seu subconsciente você está vibrando em medo. O universo responde à sua frequência real, não à sua frequência pretendida. Então, o trabalho de reprogramação que você precisa fazer é mudar sua frequência real. E isso acontece mudando os pensamentos dominantes que você mantém no seu subconsciente. Bob Proctor chamava isso de pensamento em resultados. Em vez de pensar no problema, você treina sua mente para pensar na solução. Em vez de pensar na dificuldade, você treina sua mente para pensar na possibilidade. Em vez de pensar na falta, você treina sua mente para pensar na abundância que já existe na sua vida. E quando você faz isso consistentemente, quando você reprograma seus pensamentos dominantes, sua frequência vibracional muda automaticamente. E quando sua frequência muda, o que você atrai muda também. A Bíblia já ensinava isso em Filipenses capítulo 4, versículo 8, quando instruía sobre ocupar o pensamento com coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama.
porque o que ocupa seu pensamento determina sua frequência vibracional, e sua frequência vibracional determina sua realidade manifestada. A neurociência moderna confirma isso através dos estudos sobre o sistema reticular ativador no cérebro. O sistema reticular ativador funciona como um filtro de percepção. Ele decide quais informações do ambiente vão chegar à sua consciência e quais vão ser ignoradas. E esse filtro é programado pelos seus pensamentos dominantes. Se você passa o dia pensando em escassez, seu sistema reticular ativador vai filtrar a realidade para te mostrar evidências de escassez. Você vai notar os preços altos, as contas vencendo, as oportunidades que você perdeu. Mas se você reprograma seus pensamentos dominantes para a abundância, seu sistema reticular ativador começa a filtrar a realidade para te mostrar evidências de abundância. Você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas você não via. Ideias que aparecem de repente, conexões que se formam naturalmente. Não é que a realidade mudou, é que sua percepção da realidade mudou porque você mudou o filtro através do qual você vê o mundo. Gratidão é uma das frequências mais altas que existem. Quando você vibra em gratidão genuína, você está automaticamente alinhado com abundância, porque gratidão é o reconhecimento de que você já tem. E quando você reconhece que já tem, você atrai mais para ter. Bob Proctor sempre enfatizava gratidão como prática diária essencial. Não gratidão falsa ou forçada, mas gratidão real pelas bênçãos que já existem na sua vida. E aqui está o ponto poderoso. Você pode escolher ser grato até pelas dificuldades de 2025, porque cada dificuldade te ensinou algo, te fortaleceu de alguma forma, te trouxe até este momento de despertar, onde você está pronto para mudar sua frequência completamente. Então, o ritual que você vai fazer ainda hoje, antes da meia-noite, é uma revisão profunda de 2025 através da lente da gratidão. Você vai pegar papel e caneta. Não é mental, precisa ser físico porque escrever ativa áreas diferentes do cérebro e você vai listar tudo pelo que você pode ser grato em 2025. E eu quero que você vá a fundo, não apenas as coisas óbvias. Eu quero que você encontre motivos de gratidão até nas coisas que pareceram ruins no momento. Aquele emprego que você perdeu te abriu espaço para algo melhor? Aquela conta inesperada te ensinou a administrar melhor? Aquele relacionamento que terminou te libertou de algo que não estava te servindo? Quando você faz esse exercício profundamente, você está elevando sua frequência vibracional instantaneamente. Você é como uma estação de rádio, e 2026 vai sintonizar exatamente a frequência que você emitir hoje, na véspera. Se você emitir frequência de reclamação sobre tudo que deu errado em 2025, é isso que você vai programar para 2026. Mas se você emitir frequência de gratidão profunda pelo que 2025 te ensinou, você está programando 2026 para trazer ainda mais coisas para você ser grato. A lei da vibração não julga se você merece ou não. Ela apenas responde à frequência que você emite. Então você tem o poder de escolher conscientemente qual frequência emitir neste momento sagrado de transição. Você tem o poder de elevar sua vibração deliberadamente através de gratidão, através de visualização positiva, através de pensamentos de abundância, através de sentimentos de já ter conquistado aquilo que deseja. Você tem o poder de elevar sua vibração agora e começar 2026 já manifestando abundância. Não é magia, é ciência vibracional aplicada no momento mais poderoso do ano. Bob Proctor provou isso em milhares de casos. A neurociência validou isso através de pesquisas sobre neuroplasticidade e sistema reticular ativador. A Bíblia ensinou isso há milênios quando disse como imagina em sua alma. Assim ele é.
E agora você tem a oportunidade de aplicar isso na sua própria vida, começando hoje, começando agora, começando com uma decisão consciente de mudar sua frequência vibracional de escassez para a abundância. Qual desses paradigmas de repetição mais ressoa em você neste momento? Deixa aqui nos comentários qual te impactou mais. Espera só até você entender o seminário mental que Bob Proctor criou especificamente para a véspera de Ano Novo. O seminário mental é uma técnica que Bob Proctor usou todos os dias da vida dele e que ele ensinava como a ferramenta mais poderosa de reprogramação do subconsciente. Seminário mental é um período dedicado, geralmente pela manhã ou à noite, onde você deliberadamente alimenta sua mente com os pensamentos, imagens e sentimentos que você quer que seu subconsciente aceite como verdade. Não é meditação passiva, é programação ativa. É você assumindo o controle consciente sobre o que está sendo instalado no seu subconsciente, em vez de deixar isso acontecer por acidente, através das circunstâncias externas. A maioria das pessoas acorda e imediatamente pega o celular. Vê notícias ruins, mensagens de cobrança, redes sociais, mostrando a vida aparentemente perfeita dos outros. E nos primeiros 15 minutos do dia, antes mesmo de sair da cama, elas já contaminaram a mente com frequências baixas de medo, inveja, preocupação, inadequação. Bob Proctor sempre alertava contra isso. Ele ensinava que os primeiros momentos do dia são os mais importantes, porque é quando seu cérebro está em estado teta, que é o estado de ondas cerebrais mais receptivo para a programação do subconsciente. Quando você acorda, você está transitando de sono profundo para vigília. E nessa transição, seu subconsciente está aberto, vulnerável, pronto para absorver o que você colocar nele. Então, o que Bob Proctor fazia e o que ele ensinava todos os alunos dele a fazerem era usar esses primeiros momentos do dia para seminário mental. Em vez de pegar o celular, ele passava 15 a 30 minutos alimentando sua mente deliberadamente. Ele revisava suas metas como se já tivessem sido conquistadas. Ele visualizava o dia perfeito se desdobrando. Ele sentia as emoções de já ser a pessoa que ele queria se tornar. Ele repetia afirmações de identidade. E fazia tudo isso quando o cérebro estava no estado mais receptivo para absorver essas programações. Ao longo de décadas fazendo isso religiosamente, Proctor reprogramou completamente seu subconsciente de pobreza para prosperidade extraordinária. Mas ele não fazia seminário mental apenas de manhã. Ele fazia também à noite, antes de dormir. Porque a transição de vigília para sono é outro momento onde o cérebro entra em estado teta. Nos últimos momentos antes de você adormecer, seu subconsciente está novamente aberto, receptivo, pronto para absorver. E o que você coloca na sua mente nesses últimos momentos é o que vai ser processado durante as horas de sono. Se você dorme assistindo noticiário de crime, violência, tragédia, seu subconsciente vai passar a noite processando frequências de medo. Mas se você faz seminário mental antes de dormir, revisando gratidão, visualizando sucesso, sentindo abundância, seu subconsciente passa a noite fortalecendo esses padrões neurais de prosperidade. E a véspera de Ano Novo é o momento mais poderoso do ano inteiro para fazer um seminário mental completo e profundo. Por quê? Porque você está no limiar entre um ciclo e outro. Seu cérebro sabe disso. Seu subconsciente sente isso. Há uma abertura natural, uma receptividade aumentada para a mudança. É como se o universo estivesse te oferecendo uma oportunidade especial de reprogramação, que só acontece uma vez por ano. Mas você precisa usar essa oportunidade conscientemente. Você precisa fazer o seminário mental da véspera de forma deliberada, estruturada, completa. Deixa eu te dar a estrutura exata que Bob Proctor recomendaria para a véspera de Ano Novo. Primeiro, você precisa de um lugar tranquilo onde você não vai ser interrompido. Desligue o celular. Avise as pessoas que você precisa de uma hora sozinho. Isso não é luxo. Isso não é egoísmo.
Isso é cuidado essencial com sua mente e com seu futuro. Se você não tem uma hora para dedicar ao seminário mental mais importante do ano, então você não está levando sua transformação a sério. Bob Proctor dizia que você precisa guardar seu tempo de seminário mental com a mesma seriedade que guarda compromissos importantes de trabalho. Porque não há compromisso mais importante do que o compromisso com sua própria evolução mental. Segundo, você vai fazer uma revisão completa de 2025. Mas não uma revisão de julgamento, uma revisão de aprendizado. Você vai olhar para cada área da sua vida financeira, trabalho, relacionamentos, saúde, crescimento pessoal, e vai identificar o que funcionou, o que não funcionou e principalmente o que você aprendeu. Bob Proctor sempre enfatizava que não existem fracassos, existem apenas resultados que te ensinam algo. Então você vai revisar 2025 como um cientista estudando dados, sem drama, sem autopiedade, sem julgamento, apenas observação neutra e extração de aprendizados valiosos. Terceiro, você vai fazer o exercício de gratidão profunda que já mencionei. Você vai escrever, não pensar, escrever no papel pelo menos 20 coisas pelas quais você é genuinamente grato em 2025. E enquanto escreve cada uma, você vai pausar e realmente sentir a gratidão no corpo. Não é exercício mental, é exercício emocional. Porque emoção é energia em movimento e é através da emoção que você programa o subconsciente. Pensamento sem emoção não tem poder de reprogramação, mas pensamento carregado de emoção intensa tem poder imenso de criar novos padrões neurais. Quarto, você vai fazer o exercício de perdão financeiro. Isso é crucial e é frequentemente negligenciado. Você precisa perdoar a si mesmo por erros financeiros de 2025. Você precisa perdoar outras pessoas que te devem dinheiro ou que te prejudicaram financeiramente. Você precisa perdoar situações que pareceram injustas. Por quê? Porque ressentimento, culpa, raiva são frequências extremamente baixas que mantêm você vibrando em escassez. Enquanto você carrega essas emoções densas, você não consegue elevar sua frequência para a abundância. Perdão não é sobre a outra pessoa. Perdão é sobre você se libertar de frequências que te prendem ao passado. É sobre você limpar seu campo energético para poder vibrar em abundância no novo ciclo. Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Perdão libera você espiritualmente, emocionalmente e vibracionalmente. Bob Proctor ensinava que você não pode manifestar abundância enquanto carrega ressentimento, porque ressentimento é foco no que deu errado, no que foi tirado de você, no que você não tem. E foco cria atração. Então, enquanto você foca em ressentimento, você atrai mais situações para se ressentir. Mas quando você perdoa genuinamente, você libera aquela energia presa e abre espaço para a abundância fluir. Quinto, você vai fazer a técnica do espelho que Bob Proctor usava diariamente. Você vai se olhar no espelho, nos seus próprios olhos, e vai declarar afirmações de identidade na primeira pessoa, tempo presente, como se já fossem verdade. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou um ímã para dinheiro. Eu mereço riqueza. Eu vibro na frequência da abundância. E enquanto fala isso, você vai sentir as palavras. Não é papagaio repetindo sem significado. É declaração consciente de uma nova identidade que você está instalando no subconsciente. Bob Proctor fazia isso todos os dias, durante décadas, e ele atribuía muito do seu sucesso a essa prática simples, mas poderosa. A razão pela qual essa técnica funciona é que seu subconsciente não distingue entre realidade externa e realidade interna vividamente imaginada. Quando você se olha no espelho e declara "eu sou próspero" com convicção e emoção, seu subconsciente começa a aceitar isso como verdade.
E quando o subconsciente aceita algo como verdade, ele mobiliza todos os recursos internos para manifestar aquilo externamente. Ele começa a filtrar a realidade através daquela lente, começar a te motivar a tomar ações alinhadas, começa a atrair oportunidades que confirmam aquela identidade. Sexto, você vai fazer visualização criativa de 2026 completo. Bob Proctor ensinava que visualização não é apenas ver imagens mentais vagas. Visualização criativa é criar uma experiência sensorial completa do futuro desejado, como se já estivesse acontecendo agora. Então, você vai fechar os olhos e vai se ver vivendo 2026 com abundância completa. Como você acorda? Onde você mora? Como é sua rotina? Quanto dinheiro você tem? Como você se sente? Quem está ao seu redor? O que você está fazendo? Você vai envolver todos os 5 sentidos. Você vai ouvir os sons, sentir as texturas, ver as cores, cheirar os aromas, saborear os sabores daquele futuro abundante. Quanto mais vívida e detalhada for a visualização, mais poderosa é a programação do subconsciente. E aqui está o ponto crucial que Bob Proctor sempre enfatizava. Você não visualiza para tentar convencer o universo a te dar algo. Você visualiza para convencer seu próprio subconsciente de que aquilo já é sua realidade. Quando o subconsciente aceita aquilo como realidade, ele para de sabotar e começa a trabalhar para manifestar. Ele elimina a resistência interna, alinha seus pensamentos, sentimentos e ações, ativa o sistema reticular ativador para te mostrar oportunidades e coloca você em frequência vibracional que atrai aquilo magneticamente. Você vai deixar o ano virar passivamente ou vai fazer o seminário mental da sua transformação? Essa é a escolha que está diante de você agora. A maioria vai passar esta véspera bebendo, fazendo promessas vazias, assistindo fogos e acordando dia 1º de janeiro com dor de cabeça e os mesmos paradigmas intactos. Mas você pode escolher diferente. Você pode usar estas últimas horas de 2025 para fazer um seminário mental profundo que vai reprogramar seu subconsciente e mudar sua frequência vibracional completamente. Não é sacrifício, é investimento mais importante que você pode fazer. Seu seminário mental é como plantar sementes no jardim do subconsciente. O que você plantar hoje vai brotar em 2026. Se você plantar sementes de gratidão, perdão, visualização de abundância, afirmações de prosperidade, é isso que vai crescer no novo ano. Mas se você não plantar nada deliberadamente, o que vai crescer são as mesmas ervas daninhas de sempre plantadas por acaso através das circunstâncias externas. Bob Proctor comparava o subconsciente a um jardim fértil que aceita qualquer semente que você plantar. Ele não julga se a semente é boa ou ruim. Ele simplesmente faz crescer o que foi plantado. Então, você precisa ser jardineiro consciente da sua própria mente. Você não está apenas mudando de ano, você está reprogramando sua identidade vibracional. Você está declarando para o universo, para o seu próprio subconsciente, para Deus, que você está pronto para vibrar em frequência diferente. Que você está cansado de repetir ciclos de escassez, que você está comprometido com transformação real, não com promessas vazias. E esse compromisso, quando feito com seriedade e seguido com ação consistente, tem poder de mudar sua vida completamente. Bob Proctor dedicou todos os dias da vida dele ao seminário mental, porque sabia que repetição espaçada reprograma o subconsciente. Uma única sessão de seminário mental na véspera é poderosa, mas o verdadeiro poder vem da consistência. É fazer seminário mental todos os dias nos primeiros 90 dias de 2026. É transformar isso num hábito sagrado que você não negocia. Earl Nightingale, mentor de Bob Proctor, dizia que nos tornamos aquilo que pensamos a maior parte do tempo.
Não o que pensamos ocasionalmente, não o que desejamos vagamente, mas o que pensamos de forma dominante, repetitiva, emocional. Então, se você quer se tornar próspero, você precisa pensar em prosperidade de forma dominante. E seminário mental é a ferramenta que permite você fazer isso deliberadamente, em vez de deixar acontecer por acidente. Quase ninguém consegue aplicar os 5 rituais que vêm agora. Mas você vai, porque isso vai transformar sua frequência completamente. Agora vou te dar os 5 rituais vibracionais específicos que Bob Proctor criou, baseado na lei da vibração e nos paradigmas que ele estudou a vida inteira. Esses rituais não são complicados, mas precisam ser feitos com intenção, com emoção, com consciência do que você está fazendo. Cada ritual tem um propósito específico de elevar sua frequência vibracional e reprogramar um aspecto do seu subconsciente. Você vai fazer os 5 rituais ainda hoje, antes da meia-noite, como preparação para entrar em 2026 já vibrando em abundância. Ritual número 1 é gratidão profunda por 2025, mesmo pelas dificuldades. Já falei sobre gratidão, mas deixa eu ir mais fundo agora. Gratidão não é apenas agradecer pelas coisas boas. Qualquer um consegue fazer isso. Gratidão transformadora é encontrar o presente escondido até nas experiências difíceis. Bob Proctor ensinava que não existe experiência negativa. Existe apenas experiência que você ainda não encontrou o aprendizado. Então, você vai revisar 2025 e vai identificar as 3 piores coisas que aconteceram. As 3 experiências que te fizeram sofrer, que te decepcionaram, que te frustraram profundamente. E então você vai se perguntar: o que isso me ensinou? Como isso me fortaleceu? Que portas isso fechou para abrir outras melhores? Quem eu me tornei através dessa dificuldade? Quando você faz esse exercício honestamente, você sempre encontra presentes escondidos nas piores experiências. Aquele emprego que você perdeu te empurrou para sair da zona de conforto. Aquela conta inesperada te ensinou a importância de reserva financeira. Aquele relacionamento que acabou te libertou de algo que não estava te servindo. Aquela doença te reconectou com o que realmente importa. Sempre há um presente, sempre há um aprendizado. E quando você consegue sentir gratidão genuína até pelas dificuldades, você está vibrando na frequência mais alta possível. Você está dizendo para o universo: eu confio que tudo está conspirando a meu favor. E quando você vibra nessa confiança, o universo conspira a seu favor, de formas que você nem imagina. A Bíblia ensina, em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é fé cega. É compreensão de que tudo, absolutamente tudo, pode ser usado como trampolim para seu crescimento se você escolher ver dessa forma. Então, o primeiro ritual é você escrever carta de gratidão para 2025. Não carta mental, carta física escrita no papel. Você vai agradecer pelas conquistas, pelas pessoas, pelas oportunidades e vai agradecer também pelas dificuldades, pelos fracassos, pelas perdas, porque tudo te trouxe até aqui, até este momento de despertar onde você está pronto para elevar sua frequência completamente. Ritual número 2 é perdão financeiro de si mesmo e de outros. Perdão é liberação de frequência baixa. Quando você carrega ressentimento contra alguém que te deve dinheiro, ou contra você mesmo por ter perdido dinheiro, ou contra situações que pareceram injustas, você está vibrando em frequência densa de raiva, mágoa, culpa. E essas frequências são como âncoras pesadas te puxando para baixo, impedindo você de elevar para a abundância. Bob Proctor sempre ensinava que você não pode entrar num novo ciclo carregando bagagem emocional do ciclo anterior. Você precisa fazer limpeza vibracional. Então o segundo ritual funciona assim.
Você vai fazer lista de todas as pessoas que te devem dinheiro ou que te prejudicaram financeiramente em 2025. E você vai declarar em voz alta, um por um, eu perdoo você completamente. Eu libero você. Eu libero essa situação. Eu escolho paz. E enquanto diz isso, você vai sentir a liberação acontecendo. Você vai sentir a âncora sendo solta. Você não está dizendo que o que a pessoa fez foi certo. Você não está sendo ingênuo. Você está apenas se liberando da prisão emocional que o ressentimento cria. Porque enquanto você se ressente de alguém, você está preso a essa pessoa energeticamente. Você está dando seu poder para ela. Perdão é você recuperar seu poder. E depois, você vai fazer a parte mais difícil. Você vai perdoar a si mesmo. Você vai fazer lista dos seus erros financeiros de 2025, as decisões ruins, os gastos impulsivos, as oportunidades perdidas, os momentos de autossabotagem. E você vai declarar em voz alta, eu me perdoo completamente. Eu aceito que fiz o melhor que pude com o nível de consciência que tinha naquele momento. Eu escolho aprender e evoluir em vez de me punir eternamente. Culpa é frequência extremamente baixa que mantém você preso no passado. Auto-perdão é liberação que permite você avançar para o futuro. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz, dai e dar-se-vos-á, medida boa, recalcada, sacudida, transbordante. Perdão é você dando liberação para receber liberação. É você dando paz para receber paz. É você dando abundância emocional para receber abundância material. Bob Proctor ensinava que você não pode receber aquilo que você não está disposto a dar. Então, se você quer receber perdão pelos seus erros, você precisa dar perdão para os erros dos outros. Se você quer receber abundância, você precisa dar abundância através de generosidade, gratidão, vibração de já ter. Ritual número 3 é declaração de identidade, usando a técnica do espelho. Já expliquei isso, mas agora você vai fazer. Você vai se posicionar na frente de um espelho, olhar diretamente nos seus próprios olhos e vai declarar afirmações de identidade na primeira pessoa, tempo presente, com convicção e emoção. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou um ímã magnético para dinheiro. Eu mereço riqueza. Deus criou abundância infinita e eu tenho acesso total a ela. Eu vibro na frequência da prosperidade. Minha mente subconsciente está programada para abundância. Eu atraio oportunidades lucrativas naturalmente. Dinheiro flui para mim de múltiplas fontes. Eu sou o co-criador consciente da minha realidade financeira. Você vai repetir cada afirmação 3 vezes. E entre cada repetição, você vai pausar e vai realmente sentir as palavras. Você vai imaginar como seria se isso já fosse completamente verdade. Como você se sentiria, como você se comportaria, como seria sua realidade, e você vai permitir que essas emoções inundem seu corpo enquanto você declara as afirmações, porque emoção é o que carrega a programação para o subconsciente. Afirmação sem emoção é apenas palavras vazias, mas afirmação carregada de emoção intensa tem poder de criar novos padrões neurais instantaneamente. Bob Proctor fazia esse ritual todos os dias durante décadas. Ele acordava, ia para o espelho e passava 15 minutos declarando quem ele era, não quem ele esperava se tornar. Ele declarava no presente como identidade atual, não como meta futura. Por quê? Porque o subconsciente só aceita tempo presente. Quando você diz, eu vou ser próspero, o subconsciente entende que prosperidade está no futuro e mantém no futuro. Mas quando você diz, eu sou próspero agora, o subconsciente começa a aceitar aquilo como identidade atual e trabalha para manifestar evidências externas daquela identidade. Filipenses capítulo 4, versículo 13, declara, tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é arrogância, é reconhecimento de poder divino operando através de você. Quando você declara, eu sou próspero, você não está sendo presunçoso.
Você está reconhecendo que prosperidade é seu direito divino, que Deus criou abundância infinita e que você está escolhendo alinhar sua identidade com essa verdade espiritual. E quando você faz isso repetidamente, com convicção, com emoção, seu subconsciente eventualmente aceita e começa a manifestar. Ritual número 4 é visualização do ano completo. Você vai sentar confortavelmente, fechar os olhos, fazer algumas respirações profundas para entrar num estado relaxado, mais focado, e então vai começar a visualização. Mas não vai ser visualização vaga. Vai ser experiência sensorial completa de 2026, já vivido, com abundância total. Você vai se ver no dia 1º de janeiro de 2026, acordando com gratidão, sentindo prosperidade, vibrando em frequência alta. Você vai se ver em março, recebendo uma oportunidade incrível e aproveitando. Você vai se ver em junho, celebrando conquistas financeiras. Você vai se ver em setembro, expandindo ainda mais. Você vai se ver em dezembro de 2026, fazendo revisão de um ano extraordinário de manifestação e prosperidade. E em cada cena que você visualiza, você vai envolver todos os sentidos. Como você se sente fisicamente, que roupas você está usando, onde você está, quem está com você, o que você está fazendo, quais são os sons ao redor, quais são as cores, texturas, aromas. Quanto mais detalhes você adicionar, mais real fica para o subconsciente. E quando o subconsciente aceita algo como real, ele mobiliza todos os recursos para manifestar aquilo externamente. Bob Proctor ensinava que imaginação é o workshop da mente, onde você cria o molde da sua realidade futura. Então você precisa criar o molde vividamente, detalhadamente, emocionalmente. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 21, versículo 22, que tudo quanto pedirdes na oração, crendo, recebereis. Visualização é oração com imagens. É você pedindo através de criação mental vívida. E o crendo não é apenas esperança fraca, é convicção tão forte que você já se sente vivendo aquilo. Quando você visualiza com convicção emocional, você está orando da forma mais poderosa possível. Você está declarando para o universo, para o seu subconsciente, para Deus, exatamente o que você quer manifestar. E então, o universo, o subconsciente e Deus trabalham juntos para trazer aquilo para a realidade física. Ritual número 5 é primeiro ato de abundância. Esse é o ritual que fecha o ciclo de reprogramação, porque ele coloca você em ação imediata, alinhada com a abundância. Bob Proctor sempre enfatizava que pensamento sem ação é fantasia, mas ação sem pensamento correto é desperdício. Você precisa dos dois. Você já fez o trabalho mental através dos 4 primeiros rituais. Agora, você precisa fazer o trabalho físico através de uma ação concreta que demonstra abundância. E o primeiro ato de abundância mais poderoso é dar algo de valor para alguém. Não estou falando de dar qualquer coisa. Estou falando de dar algo que seja valioso para você. Algo que você sinta a generosidade. Porque generosidade genuína é vibração de abundância. Quando você dá algo valioso, você está declarando: eu tenho mais do que preciso. Eu vibro em abundância. Eu confio que sempre haverá mais. E essa declaração, através de ação, ativa a lei da vibração de forma poderosa. O universo responde à sua frequência de abundância, trazendo mais abundância para você. Não é barganha com Deus, não é superstição. É princípio vibracional validado por Bob Proctor em décadas de ensino. Então, antes da meia-noite, você vai escolher algo valioso. Pode ser dinheiro para uma causa que você acredita. Pode ser ajuda prática para alguém que precisa. Pode ser seu tempo, sua expertise, seu conhecimento compartilhado generosamente. O que importa não é o tamanho do presente. O que importa é a generosidade genuína com que você dá. Você vai dar e vai sentir alegria em dar. Vai sentir abundância em ter algo para dar.
E essa vibração vai iniciar 2026 já em frequência de prosperidade. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 diz: Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Dar é plantar. Você não vê o retorno imediato, mas você confia que as sementes que você plantou vão eventualmente brotar e dar frutos multiplicados. Bob Proctor ensinava sobre múltiplas fontes de renda. Mas antes de múltiplas fontes de renda, vem a mentalidade de dar generosamente, porque generosidade é vibração de abundância. Pessoa que vibra em escassez segura tudo com medo. Pessoa que vibra em abundância dá com alegria, porque sabe que sempre haverá mais. Qual desses rituais você sente mais resistência em fazer e por quê? Presta atenção na resistência, porque ela revela onde está o bloqueio mais forte. Se você sente resistência em gratidão, há bloqueio de vítima. Se você sente resistência em perdão, há bloqueio de ressentimento. Se você sente resistência em afirmações, há bloqueio de merecimento. Se você sente resistência em visualização, há bloqueio de esperança. Se você sente resistência em dar, há bloqueio de escassez. A resistência te mostra exatamente onde você precisa trabalhar mais. Então, em vez de evitar o ritual que te causa resistência, faça esse primeiro e com mais intensidade. Cada ritual é como afinar um instrumento musical. Você está afinando sua frequência vibracional para tocar a melodia da abundância. Se um dos instrumentos está desafinado, toda a melodia sai errada. Então, você precisa afinar todos os 5. Você precisa fazer os 5 rituais nesta véspera com seriedade, com intenção, com consciência do que você está fazendo. Você não está apenas passando tempo. Você não está fazendo algo estranho ou esotérico. Você está aplicando ciência vibracional que Bob Proctor validou em 60 anos de resultados reais. Você está reprogramando seu subconsciente. Você está mudando sua frequência. Você está escolhendo começar 2026 já vibrando em abundância. Estes rituais não são mágica, são ciência vibracional que Bob Proctor validou em 60 anos de resultados reais. Ele ensinou isso para milhões de pessoas ao redor do mundo. Pessoas comuns que estavam presas em ciclos de escassez e que transformaram completamente suas vidas aplicando esses princípios. Não aconteceu da noite para o dia, mas aconteceu consistentemente ao longo do tempo, através de reprogramação disciplinada. E pode acontecer com você também se você estiver disposto a fazer o trabalho. Se você estiver disposto a tratar esses rituais não como algo opcional, mas como essencial. Se você estiver disposto a dar prioridade para a reprogramação da sua mente sobre festa superficial de véspera. Isso aqui vai explodir sua mente porque o próximo tópico revela como sair da frequência de escassez de 2025 e entrar na abundância de 2026. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para sua frequência de abundância em 2025, qual seria? Responde isso honestamente agora. Não a nota que você gostaria de dar. A nota real, baseada em como você se sentiu a maior parte do tempo em relação a dinheiro. Se você se sentiu ansioso, preocupado, frustrado, inseguro a maior parte do tempo, sua nota é baixa. Se você se sentiu grato, confiante, abundante, próspero a maior parte do tempo, sua nota é alta. E aqui está a verdade que Bob Proctor sempre enfatizava. Sua realidade externa de 2025 foi manifestação direta da sua frequência interna dominante. Se sua realidade foi luta financeira, é porque sua frequência dominante foi escassez. Se sua realidade foi prosperidade, é porque sua frequência dominante foi abundância. Mas o passado não determina o futuro, a menos que você mantenha a mesma frequência. Se você quer que 2026 seja diferente, você precisa mudar a frequência agora, não em janeiro. Não quando as circunstâncias mudarem. Agora.
Porque a lei da vibração está operando agora. O universo está respondendo à sua frequência agora. Seu subconsciente está recebendo programação agora. Então a mudança precisa acontecer agora, nesta véspera, neste momento sagrado de transição, onde você tem o poder de escolher conscientemente qual frequência você vai emitir para o novo ciclo. Bob Proctor ensinava uma técnica simples, mas profunda, para trocar frequência instantaneamente. Ele chamava de pensamento em resultados. A maioria das pessoas pensa em problemas. Elas acordam pensando nas contas que precisam pagar, pensando nos erros que cometeram, pensando nas oportunidades que perderam, pensando no que deu errado, no que está faltando, no que é difícil. E pensamento em problema gera frequência de problema. Seu cérebro fica focado no problema. Seu sistema reticular ativador filtra a realidade para te mostrar mais problemas. Sua emoção fica densa com preocupação. E você vibra em frequência baixa que atrai mais problemas. Pensamento em resultados é o oposto. É você disciplinar sua mente para focar não no problema, mas na solução. Não no que está faltando, mas no que você quer manifestar. Não na dificuldade, mas na possibilidade. E isso não é pensamento positivo ingênuo, ignorando realidade. É redirecionamento consciente de foco para ativar a parte criativa do cérebro em vez da parte reativa. Quando você foca em resultado desejado, seu cérebro automaticamente começa a buscar caminhos para alcançar aquele resultado. Ideias aparecem, oportunidades se revelam. Conexões se formam, porque seu sistema reticular ativador está agora filtrando a realidade através da lente de possibilidade em vez de impossibilidade. Então o trabalho que você começa hoje e mantém em 2026 é trocar pensamento em problema por pensamento em resultado. Toda vez que sua mente começar a vagar para preocupação financeira, você interrompe conscientemente e redireciona. Não vou pensar na conta que preciso pagar. Vou pensar na abundância que estou manifestando. Não vou pensar no emprego que perdi. Vou pensar na oportunidade melhor que está vindo. Não vou pensar no quanto falta. Vou pensar no quanto já tenho e no quanto mais está chegando. É disciplina mental, é trabalho consciente, mas funciona porque muda sua frequência instantaneamente de escassez para a abundância. A neurociência moderna finalmente validou o que Bob Proctor ensinava há décadas. O sistema reticular ativador no cérebro funciona como filtro de percepção. Você é bombardeado com milhões de estímulos a cada segundo. Você não pode processar tudo conscientemente, então o cérebro precisa filtrar. E o filtro é programado pelos seus pensamentos dominantes. Se você pensa dominantemente em escassez, seu sistema reticular ativador filtra a realidade para te mostrar evidências de escassez. Você nota os preços altos, as contas vencendo, as oportunidades que perdeu. Não que essas coisas não existissem antes, mas agora você as nota porque seu filtro está programado para a escassez. Mas quando você reprograma seus pensamentos dominantes para a abundância através de pensamento em resultados, seu sistema reticular ativador muda o filtro. Agora, você começa a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas você não via. Você começa a ter ideias que parecem surgir do nada. Você começa a fazer conexões que antes você não fazia. A realidade não mudou. Sua percepção da realidade mudou porque você mudou o filtro através do qual você vê o mundo. E quando sua percepção muda, suas ações mudam. E quando suas ações mudam, seus resultados mudam. E quando seus resultados mudam, sua frequência se eleva ainda mais, criando ciclo positivo ascendente de manifestação. A Bíblia ensina em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que Deus diz: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida." Isso não é apenas sobre dízimo literal.
É sobre princípio de dar como forma de ativar a abundância. É sobre você dar primeiro, antes de receber, como demonstração de fé em abundância. E quando você dá com essa frequência de fé, as janelas do céu se abrem. Não é barganha. É lei da vibração operando. Você vibra em abundância através de generosidade, e o universo responde à sua vibração, trazendo mais abundância. Então, trocar frequência de escassez para abundância acontece em 3 níveis simultâneos. Primeiro nível é pensamento. Você precisa disciplinar seus pensamentos para focar em resultado em vez de problema, em possibilidade em vez de limitação, em gratidão em vez de reclamação. Segundo nível é emoção. Você precisa cultivar emoções de abundância como gratidão, alegria, confiança, empoderamento, em vez de emoções de escassez como medo, preocupação, inveja, ressentimento. Terceiro nível é ação. Você precisa tomar ações que demonstram abundância, como dar generosamente, investir em si mesmo, arriscar em oportunidades, em vez de ações que demonstram escassez, como segurar tudo com medo, evitar riscos, viver em modo de sobrevivência. Quando você alinha os 3 níveis, pensamento mais emoção mais ação, todos vibrando em abundância, você cria campo magnético irresistível que atrai prosperidade. Não é mágica, é ciência vibracional. Bob Proctor provou isso em milhares de casos. Ele pegava pessoas completamente quebradas financeiramente, ensinava esses princípios e, em questão de meses, essas pessoas estavam manifestando abundância que nunca imaginaram ser possível. Não porque elas ficaram mais inteligentes, não porque as circunstâncias externas mudaram, mas porque elas mudaram a frequência interna. E quando frequência interna muda, realidade externa muda como consequência natural. Mudar de frequência é como trocar de canal no rádio. Você não conserta o programa ruim. Você simplesmente sintoniza outro canal. Se você está sintonizado no canal da escassez, você recebe programação de escassez, contas, dívidas, falta, luta, dificuldade. Mas você tem o poder de trocar de canal. Você gira o botão, sintoniza no canal da abundância e começa a receber programação diferente. Oportunidades, ideias, conexões, prosperidade, fluxo. O canal da abundância sempre esteve lá. Você apenas não estava sintonizado nele, mas agora você sabe como sintonizar. Através de pensamento consciente em resultado, através de emoção cultivada, de gratidão, através de ação demonstrando generosidade. Isso muda sua frequência instantaneamente. Você não precisa ser vítima da frequência de 2025. Você pode escolher conscientemente a frequência de 2026. Mas a escolha precisa ser feita agora, nesta véspera, de forma deliberada e com comprometimento total. Porque se você só faz os rituais superficialmente, sem realmente mudar sua frequência dominante, nada vai mudar. Mas se você faz os rituais profundamente, com intenção, com emoção, e depois mantém a nova frequência através de disciplina diária em 2026, sua vida vai transformar de formas que você nem consegue imaginar agora. Bob Proctor sempre dizia que você está onde está por causa da vibração que manteve até agora, e pode estar onde quiser mudando essa vibração. Quantas dessas frequências de escassez você reconheceu operando na sua vida em 2025? Escreve o número nos comentários e vamos reprogramar juntos. Prepare-se, porque este próximo conceito vai virar sua realidade de cabeça para baixo. Os primeiros 90 dias definem tudo. Por que Bob Proctor falava tanto em Paradigm Shift de 90 dias? Por que não 30 dias? Por que não 6 meses? Por que especificamente 90 dias? Porque ele estudou durante décadas como o subconsciente funciona e descobriu que 90 dias é o tempo mínimo necessário para criar um novo paradigma permanente através de repetição consistente.
Menos que isso, e a mudança não se solidifica. O paradigma antigo volta. Mas 90 dias de repetição disciplinada cria novos caminhos neurais tão fortes que o novo paradigma se torna seu novo normal. Pensa nisso neurologicamente. Cada vez que você repete um pensamento ou comportamento, você fortalece o caminho neural associado. Mas para criar um caminho neural novo, que seja mais forte que os caminhos antigos, você precisa de repetição consistente por tempo suficiente. Pesquisas em neuroplasticidade mostram que mudanças comportamentais significativas requerem entre 60 e 90 dias de prática consistente para se tornarem automáticas. Antes disso, você ainda está lutando contra os padrões antigos. Depois disso, o novo padrão se torna seu modo de operação natural. Então, os primeiros 90 dias de 2026, janeiro, fevereiro, março, são os mais importantes do ano inteiro. É nesse período que você vai solidificar a reprogramação que começou na véspera. É nesse período que você vai transformar os rituais vibracionais em hábitos permanentes. É nesse período que você vai treinar seu cérebro para pensar automaticamente em abundância em vez de escassez. E se você fizer esse trabalho disciplinadamente nos primeiros 90 dias, o resto de 2026 vai fluir com muito mais facilidade, porque você terá instalado um novo paradigma, operando automaticamente no seu subconsciente. Bob Proctor criou o programa Paradigm Shift especificamente para guiar pessoas através desses 90 dias cruciais. Ele sabia que a maioria das pessoas começa bem, mas desiste quando as coisas ficam difíceis, quando a motivação inicial passa, quando os velhos padrões tentam voltar. Então ele estruturou um sistema de reprogramação diária que mantém você focado, disciplinado, progredindo consistentemente. E os resultados que as pessoas alcançavam seguindo esse sistema eram extraordinários. Não porque o sistema era mágico, mas porque ele aplicava os princípios corretos de reprogramação do subconsciente de forma consistente por tempo suficiente para criar mudança permanente. Aqui está o programa exato que você vai seguir nos primeiros 90 dias de 2026. Todo dia, sem exceção, você vai fazer seu seminário mental pela manhã, 15 a 30 minutos antes de pegar o celular, antes de falar com alguém, antes de começar as atividades do dia. Você vai usar esse tempo para alimentar sua mente deliberadamente. Revisão das suas metas como se já conquistadas. Visualização do dia perfeito. Afirmações de identidade. Gratidão pelas bênçãos da vida. Pensamento em resultados em vez de problemas. Cultivo emocional de abundância. Isso se torna seu ritual sagrado matinal que você não negocia independente do que esteja acontecendo externamente. Todo dia à noite, antes de dormir, você faz seminário mental novamente. Revisão do dia com gratidão. Identificação dos aprendizados. Visualização de amanhã com abundância. Afirmações de quem você está se tornando. Perdão de qualquer ressentimento que surgiu durante o dia. Liberação de preocupações. Entrega confiante nas mãos de Deus. Você dorme em frequência alta em vez de frequência baixa. E enquanto você dorme, seu subconsciente processa e solidifica as programações que você instalou. Todo dia você vai praticar pensamento em resultados. Toda vez que pegar sua mente vagando para preocupação, para problema, para escassez, você interrompe e redireciona para resultado, para solução, para abundância. No começo, vai ser difícil porque os padrões antigos são fortes. Você vai precisar interromper e redirecionar dezenas de vezes por dia. Mas com repetição, o novo padrão se fortalece. E depois de algumas semanas, pensamento em resultados começa a se tornar automático. Você se pega pensando naturalmente em possibilidades, em vez de limitações. E isso é sinal de que o novo paradigma está se instalando. Todo dia você vai praticar gratidão ativa, não gratidão passiva de só pensar, gratidão ativa de escrever, falar, expressar.
Pelo menos 3 coisas específicas pelas quais você é grato naquele dia. E enquanto escreve cada uma, você sente a gratidão no corpo. Você deixa a emoção te inundar. Porque emoção é o que programa o subconsciente. E gratidão diária mantém você vibrando em frequência alta, que atrai mais abundância. Todo dia, você vai dar algo de valor. Não precisa ser grande, pode ser pequeno. Um elogio genuíno para alguém, ajuda prática para vizinho, compartilhamento de conhecimento, doação pequena para a causa que acredita. O que importa não é o tamanho, mas a consistência, porque dar diariamente mantém você vibrando em abundância, mantém você lembrando que você tem mais do que precisa, mantém você ativando a lei da vibração, que responde à generosidade, trazendo mais para você ser generoso. E uma vez por semana, você vai revisar seu progresso. Domingo é dia bom para isso. Você vai sentar tranquilamente, fazer balanço da semana, identificar o que funcionou, o que não funcionou, onde você precisa ajustar. E vai planejar a próxima semana com intenção. Porque progresso não acontece por acidente. Progresso acontece através de avaliação honesta e ajuste consistente. Bob Proctor sempre revisava semanalmente porque sabia que o que não é medido não é gerenciado. E o que não é gerenciado não melhora. A Bíblia ensina em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Depois de muitos dias, não imediatamente, não amanhã, mas eventualmente. Você precisa confiar no processo. Você precisa semear consistentemente, sabendo que a colheita vai vir no tempo certo. E os primeiros 90 dias são tempo de semear disciplinadamente. Você pode não ver grandes resultados externos imediatamente, mas você está criando fundação interna que vai gerar resultados extraordinários ao longo do ano. Você está disposto a se comprometer com 90 dias de reprogramação disciplinada? Ou você vai fazer o que a maioria faz, que é começar empolgado nos primeiros dias de janeiro e desistir quando a motivação passa? Porque deixa eu ser honesto com você, os primeiros 90 dias não vão ser fáceis, vai haver momentos de dúvida. Vai haver momentos em que os velhos padrões vão gritar na sua mente tentando te puxar de volta. Vai haver momentos em que você vai querer desistir porque parece que nada está mudando externamente. E é exatamente nesses momentos que você precisa continuar. É exatamente nesses momentos que você precisa confiar no processo. É exatamente nesses momentos que você prova para si mesmo que está realmente comprometido com transformação e não apenas com motivação temporária. Os primeiros 90 dias são como o alicerce de uma casa. O que você construir agora vai sustentar o ano inteiro. Se você constrói alicerce fraco porque não teve disciplina, a casa vai desmoronar quando os desafios vierem. Mas se você constrói alicerce sólido, através de reprogramação consistente, sua casa mental vai ficar firme, independente das tempestades externas. E Bob Proctor sempre enfatizava que você precisa começar com o fim em mente. Você precisa decidir agora quem você quer ser em março de 2026. E então você precisa agir todos os dias, como se já fosse aquela pessoa. Pensar como aquela pessoa, sentir como aquela pessoa, fazer as escolhas que aquela pessoa faria. No programa Paradigm Shift, Bob Proctor ensinou que 90 dias de repetição consciente criam um paradigma permanente, porque você não está só mudando comportamento, você está mudando identidade. Você está instalando nova imagem de quem você é no nível mais profundo do subconsciente. E quando sua identidade muda, tudo muda. Porque você naturalmente faz o que é consistente com quem você acredita ser. Se você acredita subconscientemente que é pessoa que luta financeiramente, você vai lutar financeiramente, não importa quantas oportunidades apareçam. Mas se você reprograma sua identidade subconsciente para pessoa próspera, que manifesta a abundância naturalmente,
Você vai prosperar porque suas ações vão se alinhar automaticamente com essa nova identidade. Wallace Wattles ensinou em A Ciência de Ficar Rico que ação contínua na direção certa garante resultados. Não ação ocasional, não ação quando você está motivado. Ação contínua, consistente, disciplinada. E os primeiros 90 dias são onde você desenvolve essa disciplina. São onde você prova para si mesmo que você é pessoa de palavra. Que quando você se compromete com algo, você cumpre. Que você não é governado por emoções temporárias, mas por decisão consciente de transformação. Você tem em suas mãos o poder de fazer de 2026 o ano em que você finalmente quebrou o ciclo de escassez. Mas esse poder só se manifesta através de ação consistente, através de disciplina diária, através de comprometimento inabalável com reprogramação nos primeiros 90 dias. Bob Proctor sempre dizia que informação sem implementação é apenas entretenimento. Você pode assistir este vídeo, pode se emocionar, pode concordar com tudo que estou dizendo, mas se você não implementar, se você não fizer os rituais, se você não mantiver a disciplina nos 90 dias, nada vai mudar. Você vai chegar em março e vai estar no mesmo lugar. Vai chegar em dezembro de 2026 e vai estar fazendo as mesmas perguntas frustradas que fez em dezembro de 2025. Mas você não precisa repetir isso. Você pode escolher diferente começando agora. Você pode fazer os rituais da véspera hoje. Pode começar o seminário mental diário amanhã. Pode manter a disciplina por 90 dias completos. E se você fizer isso, eu te garanto que em março você vai ser pessoa completamente diferente, vibrando em frequência completamente diferente, manifestando resultados completamente diferentes. Não porque eu tenho o poder mágico de garantir, mas porque Bob Proctor provou isso em milhares de casos. E os princípios são sólidos quando aplicados corretamente. Se você está sentindo sua vibração mudar agora, deixa um "eu vibro em abundância" nos comentários. O que vem agora na conclusão vai consolidar tudo e te dar o plano exato para começar 2026 já manifestando. Você chegou até aqui. 60 minutos de conteúdo transformacional. E agora a pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Porque conhecimento sem ação é peso morto. Bob Proctor repetia constantemente que o universo não recompensa conhecimento, recompensa ação. Você pode saber tudo sobre reprogramação mental, sobre lei da vibração, sobre paradigmas. Mas se você não usar esse conhecimento para transformar sua frequência real, você vai continuar preso nos mesmos ciclos de sempre. A diferença entre pessoas que transformam suas vidas e pessoas que continuam presas não é quantidade de informação, é quantidade de implementação. Então deixa eu consolidar tudo o que você aprendeu aqui numa estrutura clara, que você pode aplicar imediatamente. Primeira verdade fundamental: a véspera de Ano Novo não é apenas uma data festiva, é uma janela vibracional onde seu subconsciente está naturalmente mais aberto para reprogramação. A neurociência confirma que momentos de transição criam estados de plasticidade aumentada no cérebro. Bob Proctor ensinou que você pode usar essa janela para quebrar paradigmas de escassez e elevar sua frequência para a abundância. Mas a janela não fica aberta para sempre. Você precisa usar as próximas horas de forma deliberada, consciente, transformadora. Segunda verdade fundamental: seus resultados financeiros de 2025 foram manifestação direta da sua frequência vibracional dominante. Se você lutou, é porque vibrou em escassez. Se você prosperou, é porque vibrou em abundância. A lei da vibração não é opcional. Ela opera sempre, com precisão matemática, respondendo à frequência que você emite. Então, se você quer resultados diferentes em 2026, você não pode manter a mesma frequência. Você precisa mudar sua vibração de forma deliberada através dos rituais e técnicas que Bob Proctor ensinou, baseado em 60 anos de estudo e aplicação. Terceira verdade fundamental:
Paradigmas podem ser quebrados. Padrões neurais podem ser reprogramados. Frequência vibracional pode ser mudada. Você não está preso aos resultados do passado, a menos que mantenha as programações do passado. E os primeiros 90 dias de 2026 são cruciais para instalar novos paradigmas permanentes através de repetição consistente. Menos que isso, e a mudança não se solidifica. Mas 90 dias de seminário mental diário, pensamento em resultados, gratidão ativa, generosidade consistente, criam transformação permanente que sustenta você pelo ano inteiro e pela vida toda. Quarta verdade fundamental. Você tem o poder agora, não amanhã, não quando as circunstâncias mudarem, não quando você tiver mais dinheiro, mais tempo, mais recursos, agora. Bob Proctor sempre enfatizava que você precisa começar de onde está, com o que tem, fazendo o que pode. E o que você pode fazer agora é elevar sua frequência através dos 5 rituais vibracionais. Gratidão profunda por 2025. Perdão financeiro completo. Declaração de identidade no espelho. Visualização criativa de 2026. Primeiro ato de abundância. Esses rituais mudam sua frequência instantaneamente quando feitos com intenção e emoção. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, declara: tudo posso naquele que me fortalece. Não algumas coisas, não as coisas fáceis. Tudo, incluindo quebrar paradigmas de escassez que controlaram você a vida inteira, incluindo elevar frequência vibracional deliberadamente, incluindo manifestar a abundância que você nunca imaginou ser possível. Mas esse poder divino só opera através de você quando você age, quando você decide, quando você se compromete, quando você implementa. Deus não vai fazer o trabalho por você. Ele te deu as ferramentas, os princípios, o poder, mas você precisa usar esses recursos ativamente. Então aqui está o plano exato, começando agora. Hoje ainda, antes da meia-noite, você separa 1 hora sozinho. Você desliga o celular, você encontra lugar tranquilo e você faz os 5 rituais vibracionais completos. Primeiro, carta de gratidão por 2025, escrita à mão, listando tudo pelo que você pode ser grato, incluindo as dificuldades que te ensinaram. Segundo, perdão financeiro completo de outras pessoas e de si mesmo declarado em voz alta com liberação emocional. Terceiro, declaração de identidade no espelho, olhando nos seus próprios olhos, repetindo afirmações com convicção e emoção. Quarto, visualização criativa de 2026 completo, envolvendo todos os sentidos, criando experiência vívida de abundância já manifestada. Quinto, primeiro ato de abundância, dando algo de valor real para alguém com generosidade genuína. Esses 5 rituais reprogramam seu subconsciente e elevam sua frequência imediatamente. Você vai sentir a diferença. Você vai sentir a vibração mudando. Você vai sentir esperança real em vez de resignação cínica. E então você vai dormir nessa frequência alta, vai acordar dia 1º de janeiro de 2026, já vibrando em abundância, e vai começar o seminário mental diário que você vai manter pelos próximos 90 dias sem exceção. 15 a 30 minutos toda manhã, alimentando sua mente deliberadamente. E 15 a 30 minutos toda noite, fazendo revisão e preparação para o próximo dia. Durante os 90 dias, você também vai praticar pensamento em resultados, redirecionando sua mente toda vez que ela vagar para a escassez. Vai praticar gratidão ativa, escrevendo 3 coisas específicas todo dia. Vai praticar generosidade, dando algo de valor todo dia. E vai fazer revisão semanal aos domingos, avaliando o progresso e planejando a próxima semana. Isso não é complicado, mas exige disciplina, exige comprometimento. Exige você dar prioridade para a reprogramação mental sobre todas as distrações e desculpas que vão aparecer. Bob Proctor dedicou 60 anos da vida dele provando que esses princípios funcionam.
Ele saiu da pobreza para a prosperidade extraordinária. Ele ensinou milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele validou cientificamente através de neurociência, validou espiritualmente através da Bíblia, validou praticamente através de milhares de casos de transformação real. Você não está apostando em teoria não testada. Você está aplicando ciência comprovada de reprogramação mental e elevação vibracional. Tudo o que você precisa fazer é confiar no processo e implementar consistentemente. E lembra que transformação é processo, não evento único. Você não vai acordar dia 1º de janeiro completamente transformado. Mas se você faz o trabalho diariamente, se você mantém a disciplina pelos 90 dias, se você realmente se compromete com reprogramação profunda, você vai olhar para trás em março e não vai acreditar em quem você se tornou. Você vai estar pensando diferente, sentindo diferente, agindo diferente, vibrando diferente, manifestando diferente. E aí, os próximos 9 meses de 2026 vão ser consolidação e expansão da transformação que você criou nos primeiros 3. Você não está apenas mudando de ano. Você está declarando uma nova identidade. Você está escolhendo uma nova frequência. Você está instalando novos paradigmas. Você está ativando o poder divino que sempre esteve em você, mas que estava adormecido por programações antigas de escassez. E quando você ativa esse poder através de ação consciente, através de reprogramação disciplinada, através de vibração elevada, o universo responde trazendo oportunidades, ideias, conexões, recursos que transformam sua realidade externa para refletir sua nova realidade interna. Esta véspera pode ser o divisor de águas da sua vida inteira. Pode ser o momento que você olha para trás daqui a 10 anos e reconhece como o ponto de virada. Mas só se você usar essa véspera de forma transformadora, em vez de superficial. Só se você fizer os rituais vibracionais com seriedade. Só se você começar os 90 dias de reprogramação com comprometimento inabalável. A escolha é sua. O poder é seu. O momento é agora. Bob Proctor te deu as ferramentas. A Bíblia te deu a fundação espiritual. A neurociência te deu a validação científica. E eu te dei a estrutura completa para a implementação. Agora depende de você. Compartilha isso com alguém que precisa entender que ano novo não é promessa vazia, é reprogramação vibracional real. Qual ensinamento de Bob Proctor mudou sua perspectiva sobre esta véspera? Deixa aqui embaixo. Você tem tudo o que precisa. Você é capaz. Você merece. E você pode começar a manifestar abundância real em 2026, começando com reprogramação real nesta véspera. Que Deus te abençoe. Que o universo conspire a teu favor. E que você vibre na frequência da abundância que sempre foi seu direito divino. Esta véspera pode mudar sua vida. Use-a conscientemente. Reprograme profundamente e prepare-se para um 2026 extraordinário de manifestação real através de frequência elevada. Você nasceu rico. É hora de viver como tal.